Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Escreve o apóstolo: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo escreveu esta carta quando estava preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão. Isso por volta do ano 61, 62 da era cristã. E ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso, uma cidade metropolitana da época, a capital da província da Ásia Menor, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e uma igreja que tornou-se uma das mais influentes igrejas do primeiro século, talvez até superando a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria. Aquela igreja foi uma igreja plantadora de igrejas em toda a província da Ásia Menor. Naquela cidade, Paulo passou 3 anos e experimentou um verdadeiro reavivamento espiritual. Uma cidade tão complexa e tão grande quanto aquela que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Diana, uma cidade também fortemente marcada pelo ocultismo, foi de tal forma impactada pelo Evangelho que a palavra de Deus prevalece na cidade, fazendo recuar a idolatria e a feitiçaria daquela cidade. Agora o apóstolo Paulo está preso em Roma e ele escreve essa carta. E esta carta tem uma ênfase fundamental, que é mostrar como Deus pôs o seu coração na igreja. E agora notem comigo que no capítulo 1, Paulo trata do plano eterno de Deus em relação à sua igreja, revelando a nós que a salvação é uma obra do Deus Pai, é uma obra do Deus Filho e é uma obra do Deus Espírito Santo. Se vocês notarem comigo, dos versos 3 até o verso de número 5, ele revela a obra do Deus Pai. Foi o Pai que nos elegeu, e nos elegeu antes da fundação do mundo, e nos elegeu em Cristo, e nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Foi o Pai que nos adotou em sua família, e nos tornou seus filhos adotivos. E tudo isso, diz o verso de número 5, ele fez isso, para o verso 6, para o louvor da glória de sua graça. A partir do verso 7, ele vai mostrar que a salvação também é a obra do Deus Filho, porque se o Pai planejou a nossa salvação, foi o Filho quem a realizou, e a realizou por meio da redenção da sua cruz. Ele morreu por nós, ele comprou-nos com o seu sangue, e agora temos redenção, temos perdão, temos vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. E diz a Bíblia no verso de número 12, que esta obra da redenção por meio de Jesus Cristo tinha um propósito, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Mas agora nos versos 13 e 14, Paulo vai dizer que esta salvação que foi planejada pelo Pai na eternidade, essa salvação que foi executada pelo Filho na história, essa salvação é agora garantida a nós, consumada pela obra do Espírito Santo em nós. E ele traz 2 figuras. A primeira é que o Espírito Santo nos foi dado como um selo, o selo da nossa redenção. Quando você fala em selo, você está falando de que aquilo que é selado torna-se propriedade daquele que selou.
Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O selo fala também de legitimidade. Nós não somos uma obra falsificada, somos uma obra legítima de Deus. Pertencemos a Deus. E desta forma, o selo fala também de inviolabilidade. Nós não podemos perder esta salvação que o Pai planejou, que o Filho adquiriu e que o Espírito Santo aplica. Mas agora ele vai nos falar de uma segunda figura, que é o penhor. E o penhor nos foi dado como que uma entrada, uma prestação inicial, mostrando que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós já temos o Espírito como garantia de que o Pai há de completar essa obra em nós até a segunda vinda do seu Filho. Quando você termina de olhar o capítulo 1, você diz que plano maravilhoso, então está tudo feito, está tudo completo, está tudo resolvido. Mas quando chega no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós de onde que Deus nos salvou, como é que nós estávamos, quem nós somos, e como é que esta obra da redenção opera do ponto de vista histórico, prático, empírico. E eu gostaria então de, olhando o capítulo 2, destacar aqui, à luz da sugestão de um comentarista tão conhecido nos nossos dias, Warren Wiersbe, 4 verdades nesse texto. Primeira verdade: o pecado trabalha contra nós. Segunda verdade: Deus trabalha por nós. Terceira verdade: Deus trabalha em nós. Quarta verdade: Deus trabalha através de nós. Vamos ver a primeira verdade destacada aqui nos versos 1 a 3. O pecado trabalha contra nós. E Paulo então vai fazer uma análise de quem éramos, como estávamos. E a primeira coisa que ele vai nos dizer é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra morto aqui vem de necros, é morto mesmo. Só que ele não está falando aqui de morte física, ele está falando de uma morte espiritual. Deus é a fonte da vida, e o pecado faz separação entre nós e Deus. E todo homem, toda mulher, toda pessoa que está apartada de Deus, afastada de Deus, não tem vida, porque Deus é a fonte da vida. Você acorda, você trabalha, você estuda, você volta para casa, você compra, você vende, você faz projetos, você realiza tantas coisas, mas você, enquanto não nasceu de novo, está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a condição do homem. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem não está apenas morto, ele também é escravo. Confira comigo, porque o texto diz que nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo a inclinação da nossa carne. Paulo começa a tratar de 3 graves inimigos que temos que enfrentar. O primeiro inimigo é a carne, é a nossa natureza caída. É aquilo que nos puxa e nos arrasta para aquilo que é errado. É aquilo que você tem dentro de você que clama para pecar. É o impulso natural da sua própria natureza pecaminosa e caída. O mundo é esse sistema que está aí buscando você, atraindo você, conquistando você, propondo para você formas, meios, alternativas de pecar contra Deus. E o príncipe da potestade do ar, Satanás, esse ser que está fora, querendo e usando tanto a sua carne como o mundo para que você caia nessa armadilha e peque contra Deus. A palavra andando segundo o curso, a ideia aí é que você, antes de Cristo, está com o seu pescoço na coleira do diabo, na coleira da carne, na coleira do mundo. Você é um escravo, você é dominado, você não é livre. Você acaba fazendo exatamente aquilo que o diabo determina para você fazer. Você acaba atendendo aos ditames e à vontade da sua carne. Você acaba sendo amigo do mundo, fazendo a vontade do mundo, se conformando com o mundo, porque você não é livre, você é escravo desse sistema. Mas Paulo vai além e diz que você antes de Cristo está apenas morto e é escravo. Não, a Bíblia diz que o homem antes de Cristo ele é depravado. Preste bem atenção. Versículo 3 diz que anda segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E se você parar para pensar quais são essas inclinações da carne, e a Bíblia fala das obras da carne, é prostituição. A Bíblia diz que é a idolatria, é feitiçaria,
que é ira, porfia, ciúmes, ira, discórdia, falta de domínio próprio. É tudo aquilo que leva o homem à decadência moral, é tudo aquilo que deprava, desgraça, destrói a sociedade. O homem rendido a si mesmo, ele é um ser depravado. Não fiquem escandalizados com aquilo que vocês olham, que está sendo exposto aí nas obras de artes e tanto proclamado na mídia e as telenovelas e os programas humorísticos e tanto aquilo que se expõe aí para degradar, para arruinar, para destruir os valores morais, porque este é o homem apartado de Deus. Ele não consegue ser diferente. Ele é um ser depravado. Mas em quarto lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem sem Cristo, ele está condenado. Veja comigo o versículo 3. Ele diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Além de morto, além de escravo, além de depravado, ele está sentenciado. Ele é filho da ira. Ele está debaixo da ira. E ele está a caminho de um lugar onde a ira de Deus jamais vai cessar de arder. Esta é a condição do homem sem Cristo. Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser culto, ele pode ser ignorante, ele pode ser religioso, ele pode ser ateu, ele pode frequentar a igreja ou não frequentar a igreja, se ele não nasceu de novo. Essa é a condição de todo o ser humano. Não importa a educação que ele recebeu, não importa a roupa que ele veste, não importa a empresa que ele trabalha, não importa o bairro que ele mora, não importa o restaurante que ele frequenta, todos os homens, sem exceção, estão nessa condição, a não ser que seja salvo pela graça de Deus. Mas note, a segunda verdade é que se o pecado trabalha contra nós, a segunda verdade é que Deus trabalha por nós. Veja você o verso 4, que aqui tem uma adversativa gloriosa. E sempre que você estiver lendo a Bíblia e encontrar mais, porém, entretanto, todavia, entre mentes, pare um pouquinho. Porque a adversativa contrasta o que era antes com o que vem agora. E apesar do homem estar morto, ser escravo, ser depravado e estar condenado, começa assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Amou-nos por quê? Amou-nos quando? Amou-nos em que estado? Nesse estado, mortos, escravos, depravados, condenados. Apesar de tudo isso, Deus nos amou. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não por causa da nossa pretensa qualidade, mas apesar das nossas mazelas. Amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E o que Deus nos fez ao nos amar e ao derramar sobre nós o seu coração e a sua misericórdia? Primeiro, diz a Bíblia, que Deus nos deu vida. Versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ele nos tirou da sepultura existencial para a vida. Ele abriu os olhos da nossa alma. Ele tirou o tampão dos nossos ouvidos. Ele mudou o nosso coração de pedra num coração de carne. Nós não tínhamos qualquer sensibilidade espiritual, e aí Deus vem e troca a disposição da nossa alma, e nós ouvimos Deus, nós vemos a graça de Deus, nós nos rendemos aos pés do seu Filho Jesus Cristo, e Ele nos tira da morte, Ele nos tira da escravidão, Ele nos tira da depravação, Ele nos tira da condenação e nos dá vida, juntamente com Cristo. Segundo lugar, diz aí, por favor, confira comigo o verso de número 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. É claro que Paulo não está falando aqui de ressurreição física, ele está falando de uma ressurreição espiritual. Era a nossa condição outrora, mortos em delitos e pecados, e agora Deus vai lá, entra na nossa morte, quebra o poder da nossa morte, e nos tira desta morte espiritual, e nos dá vida. Não apenas vida biológica, irmãos, ele está falando de vida eterna, vida espiritual. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, além de nos ressuscitar, de nos dar vida e nos ressuscitar, Ele também, olha, por favor, o versículo de número 6 ainda, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós estamos assentados com Ele em lugares elevados nas regiões celestes. Nós fomos tirados das profundezas para as alturas excelsas. Esta é a gloriosa obra da redenção. E aí, quando chega no verso de número 7,
ele vai mostrar qual o propósito disso. Por que Deus salvou você? Para exaltar você? Para que você seja grande? Para que você seja aplaudido? Para que você receba todos os holofotes do sucesso e da fama? Não. Verso 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Deus quer, na verdade, com a nossa salvação, é que você se aproxime dele lá no céu, no dia da nossa glorificação, como um troféu da sua graça. Ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado. A graça dele vai resplandecer, e ninguém vai chegar no céu batendo no peito, dizendo, eu entrei aqui porque eu mereci, eu entrei aqui porque fiz por onde, eu entrei aqui porque eu sou bom, eu entrei aqui porque sou piedoso, eu entrei aqui porque sou religioso. Não, você só vai poder entrar lá por causa da graça, e o único que vai ser louvado lá será ele mesmo, por causa da riqueza da sua graça. E agora o apóstolo Paulo, nos versos 8 e 9, vai revelar para nós uma verdade sublime, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Prestem atenção, ele vai falar aqui de 3 verdades. Primeira verdade é a causa meritória da salvação. Segunda verdade é a causa instrumental da salvação. Terceira verdade é o propósito da salvação. Notem que a causa meritória da salvação é a graça. É a graça. E o que é graça? O que é graça? Eu gostaria de ilustrar de uma maneira muito simples para que você entenda o que é graça. Eu estava no seminário de Campinas, nos idos de 1978. Naquela ocasião, Nilson Fanini, pregador conhecido da época, fez uma cruzada em Campinas. E eu fui lá. E naquela noite ele pregava sobre Efésios 2:8. E ele ilustrou para nós o que é graça. E contou-nos que um professor de escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, cuidando de algumas crianças adolescentes, muito carentes, de uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, recebeu esses meninos e percebeu que um deles vinha muito descuidado, sem roupas adequadas, sem um calçado nos pés, revelando e retratando toda a situação econômica tão grave da sua vida. Esse professor tomou uma decisão, foi a uma loja, comprou roupas, comprou calçados, tudo o que aquele menino precisava, começa a subir o morro, para levar esses presentes para o menino. Mas aquele menino vivia não só num ambiente muito perigoso, mas estava vivendo uma vida também muito perigosa. E ao ver aquele homem subindo com um pacote de presentes, não sabendo ele para quem eram aqueles presentes, pega uma pedra e joga nesse homem e furta ali os presentes. E o homem caído, ferido, sangrando, viu o seu próprio aluno pegando os presentes, correndo para casa. Quando esse homem melhorou, ele voltou à loja, comprou novos presentes, roupa, calçados, tudo que aquele menino precisava. Continuou subindo o morro de novo, chegou na casa daquele menino, bateu a porta. O pai veio atender muito cismado, preocupado, e o professor disse, eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E o homem, muito constrangido, respondeu, o meu filho foi quem jogou aquela pedra no senhor. O meu filho foi quem agrediu o senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu, é verdade, o seu filho não merece esses presentes, mas o seu filho precisa desses presentes. Isso é graça. Nós somos pecadores. O nosso pecado ofende a Deus. Os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E ele, em vez de nos destruir, de nos punir, de nos condenar, ao contrário, ele nos oferece seu amor, sua salvação, gratuitamente. Isso é graça. Esta é a causa meritória da nossa salvação que Cristo Jesus fez por nós na cruz. A fé é a causa instrumental. Você não é salvo por causa da sua fé, você é salvo pela fé. Você não é salvo porque você tem fé, você é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Você toma posse dessa salvação mediante a fé. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. É o que Cristo fez, é que é a base. Você se apropria dessa salvação pela fé. A fé não é a causa meritória, a fé é a causa
instrumental. Mas agora vem o propósito. E o propósito me leva ao terceiro ponto dessa mensagem. Primeiro ponto é que o pecado trabalha contra nós. Segundo ponto é que Deus trabalha por nós. Terceiro ponto é que Deus trabalha em nós. Mas veja vocês, por favor, o verso 9 e o verso 10. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo por causa das obras, eu sou salvo para as obras. As obras não são a causa da minha salvação, as obras são o resultado da minha salvação. Eu não pratico boas obras para ser salvo, eu pratico boas obras porque recebi de graça a salvação, pela fé. Mas notem agora esse terceiro ponto. Deus trabalha em nós. Versículo 10 diz assim: somos feitura dele. E essa palavra feitura é uma palavra belíssima na língua grega, é a palavra poema, de onde vem a nossa palavra poema. Você é o poema de Deus. Deus está trabalhando em você. Deus ainda não concluiu essa obra em você. E você pode até dizer, bom, se eu sou um poema de Deus, esse poema deve estar muito ruinzinho ainda. Não deve ter rima nenhuma nesse poema. Eu não sei como é que está o poema da sua vida. Mas fique tranquilo, Deus está trabalhando. Fique tranquilo, Deus não escreveu o último capítulo da sua vida ainda. Fique tranquilo. O Deus que começou a fazer boa obra em você vai concluí-la até o dia final. Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. O grande projeto de Deus na sua vida, e esse projeto é eterno, é que Deus predestinou você para você ser conforme a imagem do seu Filho. Deus está cinzelando você. Deus está burilando você, Deus está moldando você, Deus está trabalhando você para que você resplandeça a beleza do seu Filho, para que você chegue à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, para que quando você entrar na glória, você resplandeça plenamente a imagem do seu Filho. E a sua salvação redunde em glória da graça de Deus pelos séculos dos séculos. Deus está trabalhando em nós. Mas agora o apóstolo Paulo conclui o seu raciocínio dizendo que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, mas em último lugar, Deus trabalha através de nós. Porque o texto no verso 10 conclui assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse Deus que trabalhou em nós, está trabalhando em nós, agora quer trabalhar através de nós, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. As boas obras que praticamos, as praticamos porque Deus as preparou de antemão. Não é mérito nosso, nem as obras que realizamos. Porque a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Mas quando você pratica boas obras, você não as pratica para alcançar o favor de Deus, você as pratica como gesto de gratidão por aquilo que já recebeu de Deus. Quando você as pratica, não é para que as pessoas batam palma para você, não é para que as pessoas elogiem você, não é para que as pessoas enalteçam você, não é para que as pessoas elevem você e coloquem você num pedestal. Você as pratica para a glória de Deus. Você as pratica com a motivação certa, para que Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja conhecido na terra, para que as pessoas saibam que quando Deus opera na nossa vida, Ele arranca de nós o egoísmo, a avareza e nos transforma em agentes da bondade de Deus para o mundo. Oh, irmãos, esse é o projeto glorioso de Deus na nossa salvação. Aquilo que Ele planejou na eternidade, aquilo que Ele executou na história, aquilo que Ele há de consumar na segunda vinda de Cristo. Agora Ele mostra para nós como é que Ele fez isso. Ele nos tirou da morte, Ele quebrou as nossas algemas, Ele tirou-nos de um poço de perdição, de depravação. Estávamos condenados à morte eterna, e Ele foi lá e nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Ele foi lá e nos salvou pela sua graça, e nós recebemos esse presente pela fé. E Ele agora coloca diante de nós uma plataforma de serviço, as boas obras, que Ele mesmo preparou para andarmos nelas, para que o nome de Deus seja exaltado, para que a glória de Deus resplandeça, para que Deus seja conhecido e visto e glorificado na terra. Quero orar com você, quero colocar a sua vida diante de Deus. E agora você pode
pensar aí no seu coração, se você já foi alcançado por esta graça, se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você já tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, se você já recebeu esse presente pela fé, se você está praticando boas obras para que Deus seja exaltado, hoje, nesta noite, você pode fazer a mais importante decisão da sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua fronte. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela presença do teu povo em tua casa, pela tua palavra preciosa, por este plano eterno da nossa redenção. Porque tu, ó Pai, lá na eternidade, ainda não havia nem céu nem terra, as estrelas não brilhavam, os anjos não ruflavam as suas asas, o mar não existia, os mundos estelares estavam apenas na tua mente, mas tu já havias nos escolhido, e nos escolhido para a salvação. Glória ao teu nome, porque tu não apenas nos escolheste, mas nos fizeste teus filhos. E como prova disso, tu enviaste o teu Filho unigênito para dar sua vida por nós, verter o seu sangue na cruz, para nos redimir, para nos perdoar. E bendito é o teu nome, porque tu mostraste as evidências da concretude desta salvação, selando-nos com o Espírito Santo e dando a nós a garantia, pelo penhor do Espírito Santo, que nós seremos resgatados plenamente naquele dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Agora, Senhor, se alguém aqui nesta noite ainda está morto nos seus delitos e pecados, prisioneiro do pecado, vivendo uma vida rendida aos desejos da carne, ao curso deste mundo e às correntes grossas de Satanás, que nesta noite essas correntes sejam quebradas. Rogamos-te, Senhor, que aqueles que estão mortos recebam vida, sejam ressuscitados espiritualmente e elevados e assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Rogamos-te, Senhor, que a tua graça opere eficazmente nesta noite, e que aqueles que ainda não são salvos recebam de graça esta salvação pela fé, e que a partir de hoje revelem ao mundo essa salvação gratuita, através da prática de boas obras que glorificam o teu nome. Louvado seja o teu nome por tão grande salvação, em nome de Jesus, amém. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Somos constrangidos a reconhecer a grandiosidade do amor de Deus por nós. Estávamos completamente perdidos, sem forças e separados de Deus por conta dos nossos próprios erros e pecados. Mas a misericórdia do Pai mudou a nossa história. Fomos salvos não por merecimento ou por coisas boas que fizemos, mas unicamente pela graça divina, recebida por meio da fé como um presente gratuito. Agora, transformados por esse amor e selados pelo Espírito Santo, compreendemos que a nossa vida ganhou um novo propósito. Fomos reconciliados com o Pai para caminhar em novidade de vida e praticar boas obras que reflitam a sua bondade. Que possamos viver cada dia com o coração transbordando de gratidão, glorificando a Deus através das nossas atitudes e testemunhando ao mundo a riqueza dessa maravilhosa salvação. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo 32. Esse salmo diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Com efeito, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei.
Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres canto de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os que sois retos de coração. Amém. Meus amados, hoje eu vou adotar um método chamado Lectio Continua. O método Lectio Continua foi usado maiormente pelos reformadores, que é pegar o texto e examinar o texto sem preocupação de divisão homilética, versículo por versículo. Esse é um dos 3 textos que Davi apresenta para expressar a dramática experiência que viveu de um pecado grave que praticamente ameaçou arruinar sua vida. Davi foi um homem de muitas experiências vitoriosas. Davi, para proteger as ovelhas de seu pai, enfrentou um leão e o matou. Enfrentou um urso e o matou. Na sua juventude, mesmo depois de ter sido ungido rei de Israel, mas ainda não tendo tomado posse, vence um gigante que ameaçava o seu povo há 40 dias. Ele foi um guerreiro, o homem da espada, que fez sucumbir aos seus pés os inimigos mais terríveis e perigosos que ameaçavam a sua nação. Ele assumiu o trono de Israel e foi, ao longo de toda a história, o maior rei de Israel. Um homem que experimentou vitórias consagradoras. Um homem piedoso, temente a Deus, mas que num dado momento da sua vida resvalou os pés. O seu exército estava numa batalha contra os amonitas. Por ser um homem de guerra, ele costumava acompanhar os seus soldados. Mas naquela ocasião ele não o fez. Ele ficou no palácio. E a Bíblia diz que já era tarde do dia, e ele levanta-se do seu leito, que não era comum para um rei, sem sono, sem atividade, no ócio improdutivo. Ele começa a passear pelo seu palácio. E dali, de uma localização privilegiada, como que num mirante, ele olha e vê uma mulher tomando banho, com a janela aberta, e ele é fisgado pelo desejo. Ele é fisgado por uma paixão carnal. Mas não fica só no olhar. Ele manda alguém buscar a identidade dessa mulher. E quando retornam, Deus coloca um outdoor diante dele. Deus acende todas as luzes vermelhas diante dos olhos dele. E a informação é: essa mulher é casada. E o marido dessa mulher é um dos teus valentes. O marido dessa mulher está defendendo a bandeira de Israel. O marido dessa mulher está na guerra. Mas Davi não retrocedeu. Deu mais um passo na direção da tentação. E mandou buscá-la. Certamente a seduziu. A Bíblia nos silencia que tipo de sedução, que tipo de proposta ele fez àquela mulher. Aquela foi uma noite de volúpia, de prazer carnal, de paixão inflamada, de pecado aos olhos de Deus. O dia amanheceu, ela tomou o seu banho, retornou para sua casa, e talvez entre ambos ficou um acordo. Foi só uma aventura. Está tudo acabado. Valeu a noite. E a mulher retorna para sua casa, e no silêncio do coração do rei há uma guerra, há um peso, há uma angústia. E a única palavra registrada por essa mulher, chamada de Batseba, é comunicar a Davi: eu estou grávida. O mundo desabou sobre a sua cabeça, porque o marido dessa mulher não está em casa. O marido dessa mulher não tem data para voltar. O aceso da batalha está travada no campo de guerra. Então Davi, na sua engenhosidade mental, bola um plano para se livrar das consequências do seu pecado. Manda um comunicado a Joabe, comandante das tropas, a enviar Urias, o marido de Batseba. E quando Urias chega,
Ele cumula Urias de presentes, o recebe regiamente e o envia para sua casa. Na expectativa de que Urias voltasse para casa, obviamente coabitando com a sua mulher, livrasse a pele dele do seu pecado. Mas ele não contava nem com a nobreza de Urias, nem com a providência divina. Urias não foi para casa. O plano ficou frustrado. Então ele parte para uma segunda alternativa. Ele dá um banquete. Convida Urias para vir ao palácio, para um jantar de gala, de homenagem ao seu batalhador, seu homem de guerra, seu homem de confiança. Embebeda-o nesse jantar, na expectativa de que ele voltasse para casa. E ainda que não coabitasse com a sua mulher, não teria memória tão lúcida para saber se houve ou não alguma intimidade conjugal. E diz a Bíblia que Urias não volta para casa e dorme nas escadarias do palácio. Davi não sabe mais o que fazer. Então parte para uma posição extrema. Ele escreve uma carta, sentenciando Urias à morte, dizendo para o comandante: bota Urias na frente da batalha. Não coloque ninguém para protegê-lo. Deixa que ele seja morto pelo inimigo. E o emissário da sentença de morte de Urias vai nas mãos do próprio Urias. Um gesto de crueldade. E então Urias é colocado na frente da batalha, sem proteção, e é morto. Na interpretação do próprio Deus, quem matou Urias não foram os amonitas. Foi o próprio Davi. A espada era amonita, mas o plano assassino de quem encomendou um crime de aluguel foi o próprio Davi. Passado o luto da Batseba, Davi agora toma mais um gesto. Naquela época isso era possível, acrescentar mais uma mulher ao harém do rei, mesmo na contramão do projeto de Deus, porque o projeto de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 17, o rei não podia multiplicar para si mulheres. E então Davi se casa com Batseba. Agora oculta o seu pecado, porque naquela época não se preocupava tanto quanto o tempo durou, talvez algumas semanas, talvez nem mesmo mais do que um mês. E agora ela está grávida, mas nenhuma suspeita da nação de que o pai da criança é o próprio Davi. E o pai da criança antes de casar-se com Davi, de casar-se com Batseba. A Bíblia diz que aquilo foi terrível. O coração dele está inquieto. E então Deus manda a casa de Davi, o profeta. E o profeta Natan chega lá e conta uma história, uma parábola. Disse: Davi, deixa eu te contar uma história. Havia um fazendeiro com muitas reses, e havia um pobre, coitado, só tinha uma cordeirinha. A cordeirinha foi criada na casa dele, com os filhos dele, comendo no prato dele. Era o xodó da família. E um dia esse fazendeiro recebe um amigo ilustre, e ele resolve fazer um jantar, um churrasco, em homenagem àquele visitante ilustre que chegara à sua casa. E em vez dele ir lá, matou uma das reses tantas que tinha na sua fazenda, para fazer o jantar para aquele ilustre convidado. E vai lá na casa do pobre, pega a sua única ovelhinha, criada dentro de casa, com o maior afeto, e mata essa cordeirinha única para fazer o churrasco para o seu amigo. E Davi, que tinha um senso de justiça, acendeu-se em ira e disse: esse homem tem que morrer, e tem que restituir 4 vezes mais. E a Bíblia diz que o profeta botou o dedo na cara do Davi e disse: tu és o homem, Davi. Deus te deu o reino, Deus te deu o trono, Deus te deu riqueza, Deus te deu prestígio, Deus te deu outras mulheres. E você foi pegar e roubar exatamente a mulher do teu soldado. E Davi então diz: eu pequei contra Deus. Reconheceu o seu erro. E o profeta disse: mas Deus te perdoou. É bem verdade que o perdão de Deus não anulou os efeitos colaterais do seu pecado. Ele restituiu 4 vezes. 4 dos filhos de Davi morreram. Morreu primeiro Aminon, assassinado pelo irmão Absalão. Primeiro morreu o filho do adultério. Depois morreu Absalão. Depois morreu o próprio Absalão pelas mãos do primo e comandante Joabe. E depois, em 4º lugar, morreu Adonias, pelas mãos de Salomão. Mas aqui, nesse salmo, Davi vai contar para nós a coisa mais gloriosa e bendita do cristianismo. Há perdão para quem peca e se arrepende. E é por isso que você e eu estamos aqui. Porque nenhum de nós, sem exceção, deixamos de ser pecadores. Se Deus observasse pecados, nenhum de nós estaria aqui. Lá no céu só tem um tipo de gente que entra: aqueles que foram perdoados.
Então, notem como ele dá o seu testemunho. Ele começa agradecendo a Deus pelo perdão, dizendo: feliz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Oh, irmãos, que bênção, que glória, que experiência bendita é esta, de saber que o seu pecado, que o meu pecado, que os nossos pecados foram perdoados. Talvez alguém diz: mas eu nunca fiz nada de grave. Quem pensa assim é porque imagina que, como os fariseus, o pecado é só um ato externo. Mas e o pecado do coração? A Bíblia diz que um homem não precisa deitar na cama do adultério para cometer adultério. A Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. A Bíblia diz que não é preciso puxar um gatilho e dar um tiro numa pessoa e tirar a vida dela. A Bíblia diz que se você odeia o seu irmão, você é assassino. Em virtude disso, todos nós somos culpados aos olhos de Deus, até que Deus nos perdoe. Até que possamos dizer: feliz, muito feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi está aqui contando a alegria que ele teve em Deus de receber perdão. E no verso 2 ele diz: bem-aventurado, muito feliz, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não adora. Aqui, obviamente, é o resultado do perdão, porque o perdão de Deus não é barato. Deus não diz para você e para mim: tá bom, filho, você pecou, mas não tem problema não, tá tudo bem, vamos passar por cima disso. Vou fazer vistas grossas. Faz de conta que você não pecou. Não é assim não. A Bíblia diz que o pecado é maligníssimo. O pecado separa você de Deus. O pecado é pior, é o pior de todos os males, é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a enfermidade, é pior do que a própria morte. Mas Deus os perdoa por causa do seu Filho. Aqueles sacrifícios que eram feitos no santuário, depois no templo, não era possível que sangue de touros e bodes pudesse perdoar pecados. Mas Deus olhava para aquelas sombras e apontava lá para frente, para o Calvário, para o sangue remidor. E por causa da morte expiatória de Cristo, porque Ele pagou no madeiro os nossos pecados e rasgou o escrito de dívida que era contra nós, Deus agora nos perdoa, porque o nosso pecado foi punido no seu próprio Filho. E Deus então não atribui iniquidade àquele que se arrepende e busca o perdão de Deus. Agora Davi vai dar o seu testemunho no verso 3 e diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. O que Davi está testemunhando aqui, irmãos, que aquele que comete o pecado e não o confessa, ele não tem paz. Não tem paz. Não há remédio na farmácia. Não há terapia psicológica. Não há divã de psicanalista. Não há qualquer psicologia de autoajuda. Não há qualquer experiência mística que o homem possa buscar, que possa aliviar a sua consciência, que possa aquietar a sua alma, que possa tranquilizar a sua mente, que possa trazer repouso para o seu coração, a não ser o perdão de Deus. Aos olhos humanos estava tudo bem com Davi. O seu crime tinha sido perfeito aos olhos humanos, porém o seu coração estava perturbado. Em virtude do seu pecado não ter sido ainda confessado, tem reverberações, tem efeitos colaterais que atingem a sua saúde. Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Não havia paz, ele estava no trono, ele estava despachando. Para a nação estava tudo bem, nenhuma suspeita, nenhuma acusação, nenhum vexame público. Mas no coração dele estava tudo muito ruim. Enquanto ele guardou aquele pecado, a Bíblia diz que ele não tinha mais saúde, que o vício dele, que o brilho da face dele foi embora. Ele não tinha noites de prazer, a partir dali ele tinha noites de gemidos. No outro salmo ele chega a dizer que alagou o seu leito com as suas lágrimas. E ele explica por quê no versículo 4, quando ele diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu vício, se tornou em sequidão de estio. Esse homem começa a murchar, esse homem começa a desidratar, esse homem começa a morrer vivo, por causa da culpa. A culpa é um chicote carrasco, que não deixa o pecador pecar impune. Então, em virtude do confronto do profeta, diz a Bíblia que Davi toma uma decisão,
que está composta no versículo 5. Ele disse: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Chegou o momento que ele destampou a câmara de horror. Chegou a hora que ele destampou esse fosso terrível, escuro, sombrio do seu coração. Chegou a hora que ele espremeu todo o pus da ferida. Chegou a hora que ele tomou a decisão: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Limpou todo o porão da alma, dragou todas as profundezas do coração, trouxe tudo à tona. E ele vai concluir: e tu perdoaste a sujeira, a iniquidade do meu pecado. Bendito o Evangelho, graça maravilhosa, que não nos deixou sucumbir diante da malignidade do pecado, do Deus que rompe as cadeias das nossas transgressões. Não importa onde você foi, tão longe você foi, tão profundamente você caiu, não importa quantas amarras foram colocadas sobre a sua vida, não importa quanto o inferno bafeja na sua nuca, dizendo agora não tem mais jeito. Não importa quanto o diabo chegue e lance suas setas de acusações contra você, agora não tem mais esperança. Quando Deus perdoa o seu pecado, quando Deus perdoa o meu pecado, não tem mais prisão, não tem mais cadeias, não tem mais algemas, não tem mais culpa, não tem mais chicote acusador. Agora é a alegria do perdão de Deus. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aí Davi chega a uma conclusão teológica, no versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Presta atenção que Davi não era um incrédulo quando pecou. Davi não era um ateu quando pecou. Davi não era um crente, diríamos nós, carnal, quando pecou. Davi era um homem de Deus. Aliás, o homem que recebeu a alcunha de homem segundo o coração de Deus. Até gente de Deus cai, até gente de Deus peca. Por isso, alerta divino: quem pensa estar em pé, veja que não caia. Mas a bênção de termos o Deus que perdoa pecados nos encoraja a fazer súplicas a Ele, e a fazer súplicas a Ele em tempo de poder encontrá-lo, para que se turbulências vierem, se cachoeiras de acusações vierem, se as tribulações chegarem, no verso 6, parte B, quando as muitas águas transbordarem, estas muitas águas não vão atingi-lo. Bendito seja Deus. Que bênção que é receber o perdão divino. E aí Davi confessa no verso 7 algo glorioso: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Agora ele troca o espírito angustiado. Agora ele sai da experiência de a mão de Deus pesando sobre ele de dia e de noite. Agora o seu travesseiro não mais é alagado por choro profundo e amargo. Agora Deus não põe mais na boca dele um gemido. Agora o que acontece com ele é que ele é preservado da tribulação e Deus põe alegres cantos de livramento em seus lábios. Deus está aqui nesta manhã e Ele conhece com profundidade a vida de todos nós. E talvez você entrou aqui hoje e você está como Davi antes da visita de Natã, vivendo uma guerra na sua vida, um tormento na sua alma. Talvez aos olhos humanos está tudo bem, mas lá no íntimo do seu coração, lá na intimidade do seu quarto, lá no confessionário do seu travesseiro, você sabe que não está nada bem. E hoje o Deus de toda graça, o Deus de todo perdão está aqui neste lugar, para levar você a um arrependimento sincero, a uma confissão verdadeira e a um perdão real. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia nos garante que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz mais: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa palavra confessar na língua original é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar.
que significa, se você concordar com Deus que você pecou, se você não caminhar pelos atalhos de tentar culpar alguém, botar a culpa em alguém, assumir a culpa, Deus é fiel e justo para perdoar. Pastor Jailton, uma das coisas que mais me impressiona em 1 João 9 é que o termo parece não ser apropriado para perdão. Porque notem, deveria, na nossa lógica humana, estar escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Mas não está escrito isso. O que está escrito? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. O justo não perdoa. O justo aplica a lei e requer o cumprimento da justiça. Eu ilustro. Imagine que você esteja com a sua família, num dia de festa, de celebração. Entra um marginal de arma em punho, ceifa a vida de um ente querido seu na sua frente. A polícia bota a mão nesse marginal, leva-o para a prisão. Ele vai a júri popular, 7-0 contra ele. E o juiz dá a sentença, 30 anos de reclusão. Pergunto a vocês, esse juiz, em nome da lei, em nome da justiça, pode dizer a esse marginal, agora condenado, pode ir para casa, esquece, estou liberando você. Eu pergunto a vocês, esse juiz pode fazer isso em nome da lei e da justiça? E a resposta é um sonoro? Não. Por que não? Porque o papel do juiz é fazer cumprir a lei e satisfazer a justiça. Então, por que Deus é fiel e justo, em vez de ser fiel e misericordioso? Porque quando você concorda com Deus que você pecou, quando você admite o seu pecado, quando você reconhece o seu pecado, quando você confessa o seu pecado, Deus olha para a cruz do seu filho. E lá na cruz, Deus já puniu o seu pecado em seu filho Jesus Cristo. E porque Deus é justo e não pune o mesmo pecado duas vezes, porque puniu no seu filho, não pune em você. Se você admitir, se você confessar que você pecou, Deus diz, então, em virtude do sacrifício do meu filho por você em seu lugar, eu perdoo o seu pecado, porque eu sou fiel às minhas promessas e eu sou justo para não punir o seu pecado duas vezes no meu filho e em você. Bendito seja Deus por tamanha graça. Então, Davi reconhece no verso 7, algo sublime: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Esse é o efeito do perdão. Deus acolhe você, como acolheu o pródigo que voltou sujo, maltrapilho para casa, arrependido. Vou dizer para o meu pai, eu não mereço ser teu filho, trata-me como dos trabalhadores. Ele nem conseguiu fazer essa confissão. O pai correu, o pai abraçou, o pai beijou, o pai fez uma festa, e a Bíblia diz que a festa é diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 8, o Senhor diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Agora Deus passa a ser o seu professor, o seu instrutor. O pecado é um alerta para dizer para você e para mim, não entre por esse caminho é pesado demais, esse caminho é escorregadio demais, esse caminho vai levar você a quedas terríveis. Então, se coloque agora nas mãos de Deus, para ser instruído por Deus, para seguir o caminho de Deus. Ande debaixo das vistas do Deus Todo-Poderoso, e Deus te dará conselho, para você não tropeçar novamente. E ele ilustra, e eu gosto da ilustração dele, porque Davi era um camarada rural. Muitos de nós aqui tivemos a nossa formação lá no campo. E ele usa a seguinte expressão, veja comigo no verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. Agora ele começa a comparar o homem, que é um ser racional e espiritual, com um animal irracional. Olha, um cavalo ou uma mula, se entrasse aqui nesse santuário, que tem cavalo entrando em santuário hoje, você podia pregar o melhor sermão, o mais eloquente, o mais bíblico. Você acha que iria mudar a natureza dele? Não, é verdade. Está dada a resposta. Para você controlar um cavalo, você tem que botar freio na boca dele, porque ele não entende outra linguagem. Ele não deixa de ser instruído, precisa ter o freio. Aí Deus está dizendo para você e para mim, meu filho, não haja como um animal irracional. Você pode entender, você pode compreender, você pode ouvir,
Você pode reciclar essa informação. Você pode tomar decisões. Você não precisa viver apanhando a vida inteira. Você não precisa viver com freio na boca. Você não é um cavalo, você não é uma mula, você não é um ser irracional. Você pode seguir a minha instrução, você pode seguir a minha palavra, você pode receber os meus conselhos. Você não precisa viver como um animal irracional, sofrendo e sofrendo e sofrendo com freio na boca. Agora, e quem não escutar esse conselho? E quem agir como um ímpio, que entra aqui e sai lá? Que é como uma pedra, a palavra cai, como água, escorre. Que vem à igreja e retorna à igreja, e vem e retorna a retornar, e vem e torna a retornar 1, 2, 1000 vezes, e a vida nunca mudou. Ele diz no verso de número 10 o seguinte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O ímpio aqui, entendamos, não é necessariamente um perverso moral. O ímpio é aquele que, embora possa até ter uma vida social, de boa convivência, com a família, com os amigos, no trabalho, na escola, nas relações interpessoais, mas não leva Deus em conta. Não se submete à palavra de Deus. Muito, não é pouco não, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Agora veja a conjunção adversativa, veja o contraste. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Isso não significa que no momento em que você confessa um pecado pontual e se arrepende dele e recebe o perdão de Deus, que dali para frente você nunca mais vai cometer um pecado. É claro, nós somos pecadores, e quem disser que não tem pecado está mentindo. Mentindo para si, mentindo para os outros e tentando mentir para Deus. Mas se você segue a instrução divina, a misericórdia de Deus o assiste, porque as misericórdias de Deus se renovam em nosso favor a cada manhã. Então, Davi conclui da seguinte maneira: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O que eu acho bonito, pastor, que o texto começa com gemido, o texto começa com culpa avassaladora, o texto começa com a mão de Deus pesando de dia e de noite, o texto começa com o vigor se tornando em sequidão de estio, mas em virtude do perdão, bendito perdão, o texto termina com alegria e com exultação. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, que Deus perdoador. Este é o Deus a quem amamos e servimos. Por causa do sacrifício do seu Filho lá na cruz, não precisamos viver debaixo da mão pesada de Deus, nem com freios na nossa boca. Nós não somos como o cavalo e a mula. Nós somos filhos de Deus. Nós somos daqueles que são chamados de retos de coração. Nós somos aqueles a quem Deus ama desde a eternidade. E o projeto de Deus para você e para mim é uma vida de plena felicidade. Bem-aventurados. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Ó Deus querido, nós estamos diante do espelho da Tua palavra nesta manhã. Todos nós, sem exceção aqui nesta casa, somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia e do Teu perdão. Não podemos limpar-nos a nós mesmos, como o etíope não pode mudar a sua pele, nem o leopardo as suas manchas. Somente o sangue de Jesus pode nos livrar, nos limpar de todo o nosso pecado. Mas te damos graças, Deus, porque Tu és Deus perdoador, o Deus que tira o fardo da culpa, o Deus que fecha as feridas, o Deus que nos dá a chance de recomeçar, oportunidade de levantar nossa cabeça e continuar a jornada, sem peso nas costas, sem culpa e chicote nos atormentando a consciência, sem choro alagando o travesseiro, sem noites indormidas por causa do desespero existencial que o pecado produz. Se porventura alguém está aqui nesta casa e que está nesse dilema e nesse conflito, que Tu produzas, Deus, o arrependimento para a vida, porque o arrependimento é a expressão da Tua bondade em nossa vida. Que Tu geres no coração de cada um de nós profundo e sincero arrependimento. E que esta seja uma manhã de perdão, de restauração e de reconciliação contigo. Derrama sobre nós as chuvas da Tua graça
as torrentes da tua misericórdia. Vai quebrando as algemas, Senhor. Vai rompendo os grilhões. Vai trazendo o livramento. Vai trazendo restauração. Para que em vez de choro, tenhamos alegria. Em vez de pesar, tenhamos exultação. Em vez de sentirmos o peso da tua mão nos esmagando, vejamos os teus braços nos segurando e nos amparando. É a nossa oração com gratidão pelo teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Agora, você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Compreendemos que o pecado nos afasta do Pai e adoece a nossa alma, mas o Senhor nunca nos deixa desamparados quando decidimos abrir o coração. Reconhecemos que nenhum de nós está livre de falhar, mas a verdadeira virada de chave acontece quando deixamos o orgulho de lado e confessamos as nossas fraquezas diante do Altíssimo. Jesus pagou o preço mais alto na cruz para que a justiça divina fosse cumprida e para que hoje tivéssemos livre acesso ao perdão real. Por isso, não precisamos viver carregando o peso da culpa ou como seres sem entendimento que só aprendem pela dor. Podemos caminhar debaixo do conselho de Deus, sabendo que a sua misericórdia se renova a cada manhã e transforma os nossos dias cheios de gemidos em cânticos de profunda alegria e libertação. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.